Grupo do Sul da Flórida oferece vagas em curso de empreendedorismo para brasileiras imigrantes. Atenção! A partir de novembro deste ano, haverá um novo formulário para imigrantes que desejam pedir asilo nos Estados Unidos. Casa Branca anuncia que desmantelou o grupo de tráfico humano que atuava em diversos estados do país. Levantamento mostra que 1 em cada 6 trabalhadores dos Estados Unidos é imigrante e o governo planeja ampliar esse número. E a gente fala sobre as mudanças nos hábitos alimentares desde o começo da pandemia. Os Estados Unidos já são considerados o país dos snacks. E agora, além das prateleiras dos supermercados, eles estão também dominando a dieta dos americanos. Boa noite. Olá, muito boa noite. A gente começa essa edição com pedido de atenção aí para os imigrantes brasileiros, porque a partir de novembro haverá um novo formulário para quem quer pedir asilo aqui nos Estados Unidos. O documento atualizado elimina uma série de perguntas e exigências que foram impostas durante o governo de Trump. O documento reformulado é o I-589, em conjunto com o formulário I-765. Uma corte federal do Distrito de Colômbia derrubou 2 normas que impunham uma série de exigências referentes à autorização de trabalho dos solicitantes de asilo. As medidas foram aprovadas na era Trump, forçavam os imigrantes a esperarem meses por uma permissão do governo para arrumar um emprego. Nesse período, eles tinham que sobreviver sem dinheiro ou trabalhando ilegalmente. A nova regra entra em vigor dia 7 de novembro. O Serviço de Cidadania e Serviços de Imigração, USCIS, informou que depois dessa data, os formulários antigos não serão mais aceitos. E agora a gente traz uma dica para as mulheres brasileiras que sonham em empreender aqui nos Estados Unidos. O Grupo Mulheres no Brasil, Núcleo Sul da Flórida, encerra nesta sexta-feira as inscrições de um programa de Liga Empreendedora. Se trata aí de um projeto que vai oferecer curso de capacitação para mulheres que trabalham nas áreas de moda, beleza, saúde e bem-estar. Entre as inscritas, 10 pessoas serão selecionadas para receber esse treinamento que será ministrado por profissionais da área. O programa vai oferecer estudos sobre planos de negócios, gestão, precificação, marketing e saúde financeira também. Para se inscrever e concorrer às vagas, basta entrar no site que está aparecendo aí embaixo na sua tela. O grupo oferece o curso, sugere ainda aí uma taxa de doação de $50 para continuar trabalhando e prestando esse serviço no sul da Flórida com foco na inserção da mulher brasileira em diversas esferas socioeconômicas. Bom, agora a gente troca de assunto porque um relatório recém-divulgado mostra que a imigração legal de trabalhadores estrangeiros caiu 1/3 desde 2020 aqui nos Estados Unidos. Como resultado, o país enfrenta hoje uma das crises maiores aí da falta de mão de obra em muitos setores. Alguns, claro, essenciais para a manutenção da economia do país. Segundo analistas, os Estados Unidos fazem de tudo para atrair o máximo de trabalhadores estrangeiros, mas mesmo disponibilizando mais vagas para os vistos de residência permanente e oferecendo empregos com salários maiores do que o comum, o governo sofre para preencher o mercado e, consequentemente, acelerar a recuperação econômica abalada pela pandemia. A imigração legal relacionada ao trabalho caiu 1/3 desde 2020 e esse problema provoca uma série de preocupações, segundo os especialistas. Além da escassez de mão de obra no país, contribui para o fato de os norte-americanos terem menos filhos e a força de trabalho no país envelhecer. Segundo o relatório, a lacuna entre a demanda e a oferta de empregos já vinha se formando desde 2017, mas com a pandemia em 2020 o problema se agravou rapidamente, impulsionado pelas aposentadorias precoces e por quem decidiu deixar o mercado de trabalho comum para viver uma vida mais tranquila e low profile. Até hoje, o governo não se recuperou. Segundo o levantamento, em julho de 2022, o país tinha 11,2 milhões de vagas de emprego e apenas 5,7 milhões de trabalhadores desempregados que poderiam preencher as vagas. A ideia da Casa Branca para resolver essa crise é seguir com o plano de facilitar a chegada de imigrantes no país.
Hoje, cerca de 45 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos nasceram no exterior, o que representa 14% de toda a população. A estimativa é de que 1 em cada 6 trabalhadores do país seja imigrante. Depois do intervalo, a gente fala sobre um anúncio da Casa Branca de que foi desmantelado um grupo criminoso que traficava pessoas da América Central e Latina aqui para os Estados Unidos. E tem também os detalhes de uma explosão de uma bomba numa universidade de Boston, em Massachusetts, que deixou feridos e a polícia local em alerta. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O governo dos Estados Unidos anunciou a prisão de 8 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso de tráfico humano. Segundo a Casa Branca, milhares de imigrantes já foram vítimas desse grupo que atuava em diversos estados daqui do país. Essa foto mostra 81 imigrantes amontoados na caçamba de um caminhão. Aqui, mais pessoas foram encontradas espremidas em caixas de madeira e sem ventilação, que eram transportadas assim, como cargas de caminhões que cruzavam a fronteira. Segundo o procurador-geral assistente da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, milhares de imigrantes foram transportados de maneira desumana para dentro do território norte-americano por um único grupo criminoso. We are here to announce the unsealing of an indictment in a case charging 8 defendants with human smuggling and conspiracies to commit human smuggling. Kenneth disse em coletiva de imprensa que os traficantes transportavam pessoas até dentro de malas e tanques de água. Ele disse que a organização lucrou mais de 2 milhões de dólares. Por isso, confiscou os ganhos e propriedades nos nomes dos envolvidos. They packed people in dangerous, tight spaces with limited ventilation and high temperatures, risking people's lives and safety for money. A líder do grupo não teve foto revelada. Ela foi identificada como Hermínia Serrano Piedra, conhecida como Boss Lady. Ela está presa junto com outras 7 pessoas que integravam a quadrilha, que estava espalhada pelo Texas, Alabama, Louisiana e Mississippi. O Departamento de Segurança Interna diz que intensificou a repressão a organizações que facilitam o tráfico de pessoas diante do aumento no número de imigrantes detidos na fronteira sul. Só nos últimos meses, mais de 5 mil criminosos ligados ao tráfico humano foram presos aqui nos Estados Unidos. Em coletiva, o subsecretário do departamento mandou um recado para os criminosos que seguem à solta. Se você cometer o crime de contrabando de seres humanos, se você manipular, colocar em perigo e tirar vantagem dos migrantes na base do medo, saiba que estamos indo atrás de você com toda a extensão das nossas leis. Não deixaremos pedra sobre pedra até acabarmos com suas práticas nefastas, disse. We will investigate you. We will prosecute you to the fullest extent of our laws. Agora a gente fala do susto na Universidade de Boston, Massachusetts. Uma bomba explodiu num campus, assustando alunos, professores e moradores da região. Pois é, olha, um funcionário da universidade acabou ferido e a polícia agora está investigando esse ataque com pacote bomba que estão chamando de misterioso. Giovanna Locatelli tem as informações. O pacote foi entregue no Holmes Hall, onde a polícia, bombeiros e serviços de emergência de Boston foram chamados pouco depois das 7 da noite. Um segundo pacote semelhante também foi recebido no campus, mas foi considerado seguro, segundo a polícia de Boston. Vários edifícios universitários da Leon Street, incluindo os dormitórios, foram evacuados. Ainda, segundo informações dos socorristas, nenhum estudante ficou ferido no incidente. Equipes de investigadores, incluindo o FBI, ficaram no local até tarde da noite. A investigação está em andamento. O caso da Northeastern levou outras faculdades da área de Boston a emitir avisos de segurança para seus alunos.
Várias faculdades e universidades locais, incluindo Harvard e MIT, pediram aos alunos que denunciassem se vissem pacotes suspeitos. Nenhuma outra explosão foi relatada. Holmes Hall fica entre os salões Lake e Meserve. Todos os 3 prédios abrigam vários espaços e departamentos acadêmicos, incluindo jornalismo. As aulas devem ser normalizadas nesta noite. A participação das crianças na pobreza caiu quase metade no ano passado, devido principalmente ao aumento do crédito tributário infantil. Mas essa realidade pode mudar, já que os governos estaduais cancelaram os benefícios que foram distribuídos durante a pandemia por falta de aprovação no Congresso. Segundo o censo americano, 5,2% das crianças estavam vivendo na linha da pobreza em 2021, bem abaixo dos 9,7% verificado em 2020. Foi a taxa mais baixa já registrada desde o início dessa medição. Essa queda foi puxada pelo benefício chamado Medida Suplementar da Pobreza, distribuído pelos governos estaduais e federal. Cerca de 5,3 milhões de pessoas foram retiradas dessa linha de miséria. Essa regra ganhou importância principalmente durante a pandemia de Covid-19, quando o Congresso aprovou um aumento na medida suplementar de pobreza infantil para ajudar a população a atravessar a tempestade econômica desencadeada pelo coronavírus. Em 2021, o Congresso aumentou o crédito fiscal infantil. Para cada criança com 6 anos, o benefício foi de $3.600 e para crianças entre 6 e 17 anos, o benefício foi de $3.000. Mas essa tendência não deve continuar este ano de 2022. Esse crédito não foi renovado. A preocupação dos especialistas é que essa taxa de pobreza infantil dispare neste ano, já que o país ainda vive uma profunda crise econômica com inflação alta e que, por causa desse cenário, milhares de famílias viram seus ganhos reduzirem 4,1%. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre o aumento nos preços dos alimentos diante da alta inflação e explica tudo o que você precisa saber sobre esse assunto que afeta tanto o nosso bolso. Pois é, e a gente mostra como um guardanapo de papel ajudou a solucionar um crime brutal que aconteceu em 1993, que até hoje estava sem solução. Não sai daí que a gente conta toda essa história já já. Já voltamos e com uma notícia curiosa. Você sabia que não há diferença entre um café da manhã reforçado ou um jantar farto no regime de perda de peso? Pois é, olha, segundo os médicos, o metabolismo é o mesmo. Ou seja, você pode escolher comer mais de manhã ou mais à noite, que vai perder peso no mesmo ritmo. A pesquisa britânica acompanhou 30 pessoas que fizeram todas as refeições no dia, mas com um café da manhã reforçado por 4 semanas. Depois, acompanhou o mesmo grupo com um jantar farto, também por 1 mês. Descobriu-se que a quantidade de calorias consumidas afetam o apetite e a fome nos 2 horários, mas não altera o metabolismo energético. Ou seja, o corpo queimou a mesma quantidade de calorias com a mesma energia e no mesmo ritmo, tanto de dia quanto de noite, para homens ou para mulheres que estão acima do peso. A única diferença nesses 2 estilos de regime é que o café da manhã deixou as pessoas com sensação de saciez, menos fome durante o dia, e isso deu a ilusão de que estavam comendo menos e emagrecendo mais rápido. O estudo, realizado pela Universidade Aberdeen, mostrou que as crenças de que comer em diferentes horários leva a mais gastos energéticos e mais perda de peso não são verdadeiras. Quando o assunto é emagrecer, não há hora ideal para comer, já que o metabolismo age igual de manhã ou de noite. Agora a gente fala do custo de vida. Pelo 2º mês consecutivo, houve queda na inflação, puxada aí principalmente pela redução no valor da gasolina. Mas essa notícia não significa alívio no bolso do consumidor, não. Pelo contrário, viu? Os preços dos aluguéis, do seguro de saúde continuam muito altos. E os americanos estão pagando 11% a mais só pelos alimentos. A Carla Marinho explica tudo pra gente.
Cozinhar em casa ou comer fora em restaurante. Com a alta nos preços dos alimentos, isso não faz muita diferença se o objetivo é gastar menos. É que, no geral, os preços dos supermercados subiram 13,5% e os preços do cardápio nos restaurantes aumentaram 8%. De acordo com o Índice de Preços do Consumidor, que mede a cesta de bens e serviços de consumo, os americanos estão pagando 14,4% a mais pelos alimentos. É o maior aumento anual desde maio de 1979. E desta vez a inflação não é o principal vilão. Ela ainda mantém índices históricos, mas registrou redução pelo segundo mês consecutivo. E apesar disso, ainda está longe de ser sentida no bolso dos consumidores. Isso porque os preços dos alimentos, por exemplo, são diretamente afetados por eventos globais, como a guerra na Ucrânia, que fez aumentar os custos do trigo e outros commodities. As secas e doenças que matam as plantações, como a gripe aviária, que tem restringido o fornecimento de ovos e perus, também motivaram a subida nos preços. E como a demanda por alimentos não é flexível, os consumidores podem até economizar em outros produtos, como roupas ou gasolina, mas não dá para deixar de comprar comida. Entre os itens que sofreram a maior alta estão os preços dos ovos, que subiram 39,8%, enquanto que a farinha ficou 23,3% mais cara. O leite também subiu 17% e o preço do pão saltou 16,2%. Carnes e aves também ficaram mais caras. Os preços do frango subiram 16,6%, enquanto as carnes subiram 6,7%. E a carne suína também, 6,8%. Frutas e legumes juntos subiram 9,4%. E olha, a alternativa para algumas famílias é fazer mudanças na dieta ou nos hábitos de compras. Tudo para driblar o aumento nos custos sem perder a qualidade de vida. O custo de vida em Orlando subiu bastante. A minha casa, que são 5 pessoas, são 2 adultos e 3 crianças. Nós tínhamos um custo semanal com alimentação de 120. Hoje já estamos gastando 220 e assim, às vezes até com menos coisas que comprávamos com 120. Aí, além disso, veio o aumento do aluguel, que está exorbitante. Então tivemos que reprogramar nosso orçamento, deixar de fazer atividades em família, final de semana. Cortamos até anual de parque, para poder conseguir pagar as contas. Agora, olha só essa notícia. Em Minneapolis, um homem foi condenado por um crime brutal que aconteceu nos anos 90. Isso graças a uma evidência incomum, um guardanapo de papel. Pois é, anos após o crime, os investigadores chegaram até o suspeito depois de coletar um guardanapo que foi jogado fora por esse homem. Assim, eles conseguiram cruzar os dados do DNA dele com o material genético encontrado na cena do crime. O júri de Minnesota considerou Jerry Westrom culpado e a sentença dele deve ser determinada por um juiz no final desta semana. O chefe do júri diz que o grupo concluiu que Jerry perseguiu a vítima e a atacou com raiva, na mais pura intenção de matar. He really wanted her to die. Segundo as investigações, Jerry invadiu o apartamento da vítima, Jane Childs, em 1993 e, após estuprá-la, a matou com 65 facadas. A autópsia descobriu que a maioria dos golpes foram desferidos depois que a mulher já estava morta. Um crime brutal e chocante, mas que por décadas ficou sem solução e foi arquivado. Somente em 2019 é que investigadores decidiram retomar as investigações e conseguiram chegar até um suspeito através de dados de um site de genealogia. Ao fazer um cruzamento de dados, conseguiram ligar o DNA deste homem ao material genético coletado em 1993 na cena do crime, mas que na época era inútil porque não existia banco de dados de DNA. Para ter certeza de que estavam no rastro do suspeito certo, os investigadores passaram a investigar o homem. Jerry era acima de qualquer suspeita, empresário, casado, pai e influente na comunidade onde vivia. Foi durante um jogo de hóquei da filha do suspeito que eles recolheram este guardanapo de papel usado pelo suspeito para limpar a boca após comer um cachorro quente. Do lixo, o guardanapo foi direto para o laboratório e veio a confirmação. O DNA de Jerry era 100% compatível com o material do assassino encontrado em uma toalha do banheiro, na camiseta da vítima e em uma pegada de sangue.
It's not a shoe impression or anything like that. It's his bare footprint. O julgamento do caso começou em 2019. Jerry, em todas as vezes que foi entrevistado, inclusive pela polícia, negou participação no crime. Does this look familiar to you? Have you ever been in those buildings that you can remember? No. Para Derek, chefe do júri, apesar de todas as negativas do suspeito, não há como negar que ele cometeu o crime. Ele disse que nem estava lá, mas o seu DNA prova o contrário. Isso o coloca na cena do crime. Sua pegada o coloca lá no momento do assassinato e ponto. His footprint puts him there at the time of the murder. Depois do intervalo, a gente fala sobre os hábitos de alimentação que mudaram aqui nos Estados Unidos depois da pandemia. Aumentou e muito o consumo dos snacks. Será que isso faz bem para a saúde? Bom, a gente também traz os detalhes do plano da NASA de usar pela primeira vez uma nave espacial para se chocar contra um asteroide e assim estudar como fazer para desviar eles em caso de uma ameaça à Terra. A gente já volta. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e para falar da mudança de comportamento. Durante a pandemia de Covid-19, os americanos passaram a comer mais lanches e salgadinhos do que qualquer outro período da história. Isso acabou chamando a atenção dos médicos, que alertaram para os graves riscos à saúde. Eles chamam essa situação de uma possível nova crise no país, a crise dos snacks. A Eloá Orazen foi checar essa história. Aqueles lanches rápidos em embalagens prontas e práticas ganharam um nome próprio, snacks. E agora, além das prateleiras dos supermercados, eles estão também dominando a dieta dos americanos. Uma pesquisa encomendada pela empresa Mondelez mostrou que 64% das pessoas entrevistadas em todo o mundo preferem comer vários snacks ao longo do dia em vez de fazer grandes refeições, mas em menor quantidade. Essa tendência tem mexido forte com o mercado dos Estados Unidos, onde a indústria dos snacks deve movimentar mais de 150 bilhões de dólares até o final deste ano. Uma alta significativa, já que em 2017 esse montante foi de 116 bilhões de dólares. A expectativa é que o setor continue crescendo e que gere quase 170 bilhões de dólares em 2027. Os médicos e os nutricionistas afirmam que é preciso estar atento à tabela nutricional dos snacks, já que muitos deles, pelo slogan ou pela embalagem, podem se passar por opções saudáveis de lanche, mas não são. Como cada pessoa precisa de nutrientes e calorias diferentes, a melhor indicação é para que os interessados balizem suas dietas junto a profissionais capacitados. Eu acho que o brasileiro tem uma cultura de refeição maior do que snacks. A gente, por exemplo, o lunch americano é um lanche pra gente. Acho que isso está um pouco na cultura do americano. A gente não come muito snacks aqui no Brasil, mas todo brasileiro ama comer um snacks quando chega nos Estados Unidos. Agora a gente conta a história impressionante de uma menina de 9 anos que sobreviveu a um ataque inesperado no estado de Washington. Pois é, olha, ela brincava no quintal com os amigos quando uma puma apareceu e partiu para cima dela. Hoje, recuperada de graves ferimentos, a menina passa bem e tem mensagens importantes que ela quer espalhar. Olha só. Lily passou uma semana internada após o ataque. A menina ficou à beira da morte depois de ser brutalmente atacada por um animal selvagem, este puma, que partiu para cima dela enquanto brincava no quintal de casa. Eu comecei a lutar, chutando e socando, mas ele veio para trás da minha cabeça e ele começou a mastigar. Eu estava com muito medo. Na hora, eu lutava e rezava para que Deus me salvasse, lembra a menina. Após o ataque, Lily foi resgatada de helicóptero em estado grave de saúde. Depois de recuperada, a mãe da garotinha registrou os momentos de superação no hospital, ainda com o rosto todo costurado.
Hoje, Lily já está bem melhor, mas segue com o acompanhamento médico numa recuperação que, segundo ela, não está sendo nada fácil. Ela conta que por muito tempo nem conseguiu se olhar no espelho, mas que hoje entende que, apesar das marcas e da falta de cabelo, segue sendo a mesma menina de antes. Apesar de ter apenas 9 anos, Lily se mostra corajosa e resiliente e diz que quer espalhar sua história de sobrevivência para incentivar outras pessoas que passam por momentos de dificuldade. Estou feliz por estar viva e todas as pessoas que passam por algo difícil precisam aprender a se manter confiantes, superar e enfrentar seus medos, diz a menina. You can just overcome it and you can face your biggest fear. Impressionante a história dessa menina e a força dela, né, Ruth? Não, é uma história de superação impressionante, né? A gente espera que fique tudo bem com ela daqui em diante, que siga se recuperando e espalhando essa mensagem importante de ter força e perseverança, né? É isso aí. Bom, vamos ver a nossa previsão do tempo para amanhã, Ruth? Vamos lá no nosso mapa, a gente começa com sol forte em Boston nessa quinta, tempo encoberto em Nova York e sol também em Washington com máxima de 81, em Orlando tempo encoberto e em Miami 87 de máxima e 79 de mínima. No Texas, sol forte em Houston, em Dallas também a máxima chega a 91, Ruth. Olha, vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, para ver como é que vai estar lá. Tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 55 graus Fahrenheit. Em São Francisco, sol entre nuvens também, aí tempo encoberto, mínima de 59, sol em Los Angeles, máxima de 81 e Las Vegas voltando a subir, máxima aí de 91 graus Fahrenheit. Uma quinta-feira de pouca chuva pelo nosso mapa. Bom, ainda bem, né? Tempo encoberto e sol em muitas áreas daqui do nosso país. Depois de toda aquela passagem de chuva que a gente estava dando, é um respiro agora sem a chuva, um alívio. Isso aí. Bom, gente, olha, agora a gente fala dos planos da NASA de enviar uma nave espacial para a rota aí de um asteroide pela primeira vez na história. Mas calma, esse asteroide não é uma ameaça ao nosso planeta Terra, tá? Esse exercício vai ser um teste para estudar como agir em caso de algum dia um asteroide venha na nossa direção. Em cerca de 2 semanas, cientistas da NASA vão fazer uma nave do tamanho de um refrigerador se chocar contra um asteroide chamado Dimorphos, que não está na rota da Terra. Esse encontro explosivo será um teste, o primeiro desse tipo já conduzido pela NASA. Os cientistas querem ver se a colisão pode mudar a órbita do asteroide, o que pode ser um passo crucial para aprender como proteger a Terra de ser potencialmente atingida por uma dessas formações, o que poderia provocar a nossa extinção. A missão espacial de treinamento de defesa da Terra está prevista para acontecer no dia 26 de setembro. Bom, tudo indica que vai ter chuva de asteroides, então, no dia 26. Se conseguir dar certo, se esse evento aí funcionar, a gente vai ter mesmo. Preparar para fazer desejos. Exatamente. Bom, chuva de asteroide lá e chuva de parabéns aqui, gente, porque hoje é aniversário de Ruth. Tô surpreendendo ela não imaginava que eu fosse falar isso. Não vai ficar sem ninguém. graça. Ela tá de parabéns, então mandem chuvas de feliz aniversário pra Ruth. Obrigada. Pronto, fiquei sem graça agora. Ficou sem graça, pra encerrar o jornal. Parabéns, amiga. Obrigada, amiga. Feliz aniversário. Mesmo. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente volta a esperar vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. E você fica agora com mais um episódio da 3ª temporada Reis. Boa noite. Boa noite.